Olá, ouvintes do podcast Trocas Preciosas. Meu nome é Priscila Almeida e, juntamente com Adriana Oliveira, conduzimos este podcast que traz temas diversos que atravessam as nossas vidas de alguma forma, como saúde mental, bem-estar, empreendedorismo, movimentos com impacto social em comunidades, alimentação, entre outros. O episódio de hoje faz parte da série Saúde Mental e hoje o nosso foco serão os homens. Não tem como abordar saúde mental e não falar de estereótipos e construções sociais. Falamos também sobre o patriarcado, machismo e políticas públicas que deveriam contemplar a saúde no âmbito biopsicossocial. Além destes temas, refletimos sobre a diferença entre sentir e perceber-se sentindo, e como podemos observar o sofrimento dos homens e quais maneiras de acolhê-los. Para abordar todos esses temas, contamos mais uma vez com a presença e o amplo conhecimento da Soraya Souza Cruz. No texto de apresentação do episódio, você encontrará a mini bio e também o perfil dela no Instagram. Quero aproveitar e agradecer em nome do Trocas Preciosas os muitos comentários e partilhas dos episódios anteriores. Nossa maior aspiração é que este conteúdo possa alcançar um maior número de pessoas e promover discussões mais profundas sobre o tema saúde mental. Vale ressaltar também que falamos sobre assuntos relacionados à violência, que pode ser um tema mais sensível para você. Na descrição do áudio, relacionamos os minutos que podem ser considerados como alerta de gatilho. Desfrutem de mais um episódio e, caso faça sentido a você, te convidamos a nos escrever e também compartilhar em suas redes com amigos e familiares. Olá a todos que estão nos escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a Sol, no terceiro episódio da série Saúde Mental, hoje para falar sobre a saúde mental dos homens. No episódio passado, sobre a saúde mental das mulheres, falamos muito sobre as construções sociais e os estereótipos que influenciam diretamente com a forma como nos relacionamos com o mundo e a nossa saúde emocional, mental e física. Então, para começar, a nossa primeira pergunta, Sol, quais os estereótipos masculinos acarretam em consequências como a não assumir as fragilidades físicas, psicológicas e emocionais e que levam a sofrimentos psíquicos e adoecimentos orgânicos que poderiam ser evitados? Oi, Pri. Oi, Adri. Vamos seguindo aqui na nossa conversa, né? Sempre com o nosso mote de ampliar e não reduzir. E aí, vamos então pensar um pouco assim, nessa questão do estereótipo, né? Fiquei pensando um tanto nisso, nessa questão da performance de masculinidade, né? O que se espera que seja um homem? Né, e que construção que é essa, inclusive assim, né, por que que a gente também resolveu dividir que tem coisa que é de homem e tem coisa que é de mulher, né, sendo que, enfim, a gente dividiu e parece que isso não está indo muito bem. A gente acaba caindo, eh, não tem como escapar da questão dessa coisa de que o homem, ele tem que ser forte, ele tem que ser viril, ele tem que ser, eh, as emoções que são aceitáveis no homem, é essa questão da agressividade, da raiva, da braveza, então ele tem que ser rígido, ele tem que ser, eh não pode chorar, tem que ser tem que ser essa coisa, assim, dessa como se fortaleza tivesse a ver com dureza, né, a virilidade tivesse a ver com isso. E e aí qualquer coisa que seja diferente disso, é quase como se fosse um ataque, um questionamento à masculinidade, né, né, será que você não está sendo um homem suficiente, né? Da mesma forma que a gente falou bastante das coisas que se esperam das mulheres, né, da performance de gênero, do gênero feminino, daquilo que está na esfera, se se a gente transita um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá, você vai ter essa performance ali questionada, e isso te faz mais ou menos pertencente àquele gênero. E no caso dos homens, isso vem se traduzindo aí bastante numa
dificuldade de lidar com o próprio afeto. A gente vê isso, e acho que a gente vai conversar um pouquinho o quanto que isso vai se desdobrando aí na saúde mental. Eh, Essa questão mesmo de eu fiquei pensando até de pensar essa coisa da empatia mesmo, né, de considerar o outro como um par, assim, porque com essa questão de que o homem tem que ser dominador, que ele tem que ser dominante, que ele tem que ter o poder, é tão, se autorizar a fazer com o outro o que quer, né, assim, e aí não é. Acho que faz todo sentido que quando a gente vai ver, né, aonde que isso vai parar aí nas caixinhas aí das questões de saúde mental, a gente vai ver que os homens estão mais sujeitos aí a fazer um uso mais prejudicial de substâncias, eles vão ter mais transtornos ligados à impulsividade, eles vão estar mais expostos à situação de violência, tanto no lugar do agressor, quanto no lugar do agredido. Quando você vai ver causas de morte masculinas, né, quando você vai ver nas questões de violência, a violência está matando os homens, assim, né, além deles serem agressores, deles serem, eh, estarem nesse lugar que vão ser, os perpetradores da violência, eles também são muito vítimas de violência, né. Então, esse estereótipo do que a gente espera que performe a masculinidade, não tá bom para ninguém. Porque quando a gente vai falar dessas questões de que a gente precisa rever o gênero, né, da luta feminista que quer ir contra as questões do machismo, que a gente está falando que o machismo não está legal, parece que seria uma coisa que só beneficiaria as mulheres. Mas não, o machismo, o patriarcado está prejudicando e está matando os homens. Então, essa performance aí de gênero, isso que se espera de ser um homem, tenha esse tipo de consequência. Eu fico pensando aqui que essa nova geração, assim, né, que nem a idade que estão os pequenos, entre 11 e 12 anos, né, que a gente já vê essa psicologia positiva, né, olhando para o ser humano mesmo, né. Eu espero que esses impactos negativos permita que esses homens se sintam mais livres para poder expressar as emoções, que a gente percebe que, assim, nossos pais, né, o ancestral lá atrás, guardava muito, né? Acho que engolia muito as emoções e aquilo ali chegava num ponto que muitas vezes não sabia por onde extravasar, né? Ou se extravasava, extravasava para um caminho já da violência, como você mesmo falou, né? Sim, eu estava dando uma lida, né, para se preparar para esse nosso encontro, e acho que a gente já pode começar trazendo aqui as nossas referências de coisas para as pessoas verem e assistirem e lerem. O documentário O Silêncio dos Homens, ele vai bastante de encontro quando a gente fala da crise silenciosa. Porque com essa história da gente, educar os meninos e reforçar isso ao longo da vida, né, de que, não chora, não sente, seja forte e colocar essa coisa da força como essa coisa do não sentir, como se fosse possível não sentir, né. Será que dá pra gente não sentir? É que aí é fazer alguma coisa com isso. E o quanto que isso vai, empobrecendo eles de lidarem com os afetos, né. Agora uma questão que você falou, eu fiquei, outra uma pesquisa que saiu recente, eu acho que assim, as crianças menores, acho que a gente pode ainda ter essa esperança, mas tem uma pesquisa de jovens que vem mostrando que os homens têm se tornado cada vez mais conservadores nas pautas, né, eles têm e as mulheres têm ido mais para pautas progressistas. Muito porque, de novo, a gente está querendo colocar isso, né, que ser conservadora é de homem, ser progressista é de mulher. Acho que não. Mas é porque a gente não conseguiu ainda ter um discurso para conseguir, mostrar
para esse público, né, para os homens, o quanto que esse jeito de ser também está sendo ruim para eles, né, porque ainda existe essa ideia de que sim, ser homem é ser isso aqui. E no Silêncio dos Homens, no documentário, uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa questão das relações, né, de amizade. Então, quando você vê as mulheres, a relação de amizade das mulheres, elas trocam muito tranquilamente sobre as suas fragilidades. Então, você vê, né, isso é comum, você ligar, você vê mulheres ligando para falar assim: "Ai, nossa, não estou bem, estou muito chateada", você se encontra, e aí chora junto e faz não sei o quê. Dificilmente você encontra essa mesma relação entre homens. Eles se ligarem para se colocar nesse lugar de fragilidade, nesse lugar de não sei o que fazer, me ajuda, eh, isso isso vai, eu acho que agora com essas rodas de conversa, né, que essas iniciativas, né, iguais às do documentário, ela se propõem para mostrar para o cara, porque no documentário tem vários relatos de homens que falam assim: "Eu nunca beijei meu pai". Gente, que é isso, assim, né, isso para nós mulheres, isso não passa, assim, não atravessa, a gente tem essa questão, assim, a gente derrama, e aí isso nas mulheres é considerado fraqueza. Acho que a gente está na hora de começar a desconstruir tudo isso, né? Porque, olha, isso machuca muito, machuca muito. Observa-se que homens são consideravelmente mais susceptíveis ao suicídio do que mulheres. Como os sinais de fragilidade e vulnerabilidade podem levar os homens a esconderem sua tristeza e ansiedade? E existem ainda poucos espaços de escuta para as questões dos homens. Quais movimentos são necessários para minimizar essa situação? E aí eu vou puxar de novo a sardinha aqui para o meu lado, né, porque eu trabalho com educação. Eu trabalho com educação em saúde, né, então eu acredito muito que práticas educativas e na questão da educação, eu quero pensar bem naquele modelo Paulo Freire de construção de conhecimento, tá. Não da gente, só passar a informação. Informação a gente tem bastante, né. A gente precisa começar a construir práticas educativas e diversas, em diversos níveis, em diversos eixos, né. Até coloquei aqui quando eu estava pesquisando essa questão dos transtornos ligados à impulsividade, e e que o suicídio pode estar relacionado com isso também, né, em alguma forma. Não é que todo suicídio é fruto de uma ação impulsiva, mas alguns são impulsivos, né. Outra coisa também que me chamou a atenção nesse artigo que eu estava lendo, é que quando a gente também tem, porque estamos todos imersos nessa sociedade, né, nesse caldo aí de cultura, e todo mundo, assim, por mais que a gente queira se desconstruir, a Manuela Dávila, ela tem uma figura de linguagem que eu achei interessante, que ela fala assim, essa cultura aí do machismo, do patriarcado e tarará, é como se estivesse na piscina. Tem gente que está mergulhado lá no fundo, tem gente que está com a cabeça para fora, tem gente que está do lado de fora molhando a perninha, mas não tem ninguém que está lá fora seco, né. Todo mundo está um pouco, eh, contaminado com isso. E aí, uma das coisas que eles falaram é que inclusive os profissionais da saúde também estão imersos nesse caldo. E que talvez, né, essa forma da gente entender que é a performance masculina, de que é o jeito masculino, também confunde o profissional na hora de fazer o diagnóstico, de fazer a orientação, de conseguir sensibilizar, até para fazer diagnóstico de quadros, eh, diversos, assim, quadros de humor, que para diagnóstico em homens acaba sendo um pouquinho mais, difícil, porque os profissionais também estão, contaminados com isso, né. Então, é importante que a gente tenha essa educação aí em diversas partes e que a gente consiga então promover essas habilidades aí socioemocionais para a molecada, com certeza, e pensar como é que a gente vai fazer esses grupos para os homens, assim, maiores, assim, né, porque e também tem questões importantes que atravessam isso, né, questões de raça,
né, no documentário do Silêncio dos Homens, ele fala bastante sobre o quanto que os homens pretos precisariam ter essa conversa com seus filhos, principalmente porque eles vão estar expostos a situações de violência diversas, assim, na rua, com outros homens, a violência institucional das polícias, né, o que que é atravessar isso, o quanto que eles acabam ficando muito sozinhos nisso, né. Uma questão também que me ocorreu aqui agora, é que a gente precisa trazer a questão também do gênero, dessa masculinidade, pensando na comunidade LGBT. Porque os gays, né, os homossexuais, muitas vezes eles são, retirados da categoria de homens, e eles são homens. E a gente precisa reconhecer que essa performance de gênero, que é a performance dos homens gays, é uma performance que faz parte desse aspecto, desse grande, guarda-chuva, que a gente pode chamar assim, e que inclusive tem um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala que os homens gays que têm performance mais parecidas com o que se espera do gênero feminino, são os que sofrem mais violência, porque parece que eles estão errando, assim, né, que o erro deles é querer performar características, afetos e afetações que seriam pertinentes aí, corretos ao gênero feminino. Porque a grande questão é essa, assim, né, se você vê um homem que se emociona, ele pode ser estereotipado. E a gente precisa construir que, assim, homem se emociona, é para ele se emocionar. E por isso que é difícil, né, esses grandes quadros de humor, eles vão atravessar por essa questão, assim, do quanto que ele demonstra, por quanto que ele acessa, pelo quanto que ele se entende. A gente não ensina os homens a se perceberem, né, assim, a olharem para si e conseguirem falar: "Nossa, não tô legal", ou se assumir. Eu não sei, eu tenho dificuldade de entender se eles conseguem se identificar, entendeu, assim, nesse gradiente afetivo. Porque entre você estar feliz e triste, vamos dizer assim, colocar isso num extremo, tem um monte de coisa que acontece aqui no meio, né. Eu posso estar mais ou menos, eu posso estar eufórico, eu posso estar ansioso, eu posso, nossa, sabe, eu posso estar eufórico, nã-nã-nã-nã-nã. Não, assim, para eles acaba ficando nessa coisa muito dual, assim, né, sim ou não, bravo, com raiva, triste, feliz. Não sei, como é que soa isso para vocês? Eu acho que tem algumas emoções que são mais aceitáveis, né, onde eles conseguem expressar que estão mais ligados a essa questão da impulsividade, por exemplo, estar bravo, tudo, e outras que elas entram num campo mais de supressão, assim, porque não existe essa permissão enquanto sociedade, né, e isso a gente observa até mesmo pessoa a gente tem muita informação hoje, né, que foi o que você falou, e eu acho que o nosso grande trabalho é a gente eh, trabalhar essas informações para que elas se tornem conhecimento, né, porque a gente percebe hoje, às vezes, no parque, a diferença entre uma menina quando ela está chorando e ela caiu, e a diferença de um menino, assim, né, até mesmo o próprio: "Ah, é menino, é assim mesmo, ele cai", mas ele não tem aquela atenção e aquele cuidado de perguntar como que ele está, né, "Como que você está?". E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que foi até um um documentário que eu não vou me recordar agora o nome, onde eles falam que desde da primeira infância, por exemplo, quando a criança vai para a creche, a diferença, né, da troca entre meninos e meninas, né, trocas de roupa, tudo, a menina sempre tem esse olhar mais cuidadoso com a aparência, com cuidado, então se a fralda já está cheia, já é trocado, o menino não, o nariz escorrendo. Então, como que a gente pode transformar essas informações, né, esses conhecimentos, em conhecimentos? E uma outra coisa eu fico escutando, assim, eu tenho contemplado muito, assim, desde a nossa primeira conversa,
que a gente vai ter que passar por um treino da nossa atenção para a gente observar tudo isso, para que a gente possa refletir, né? Porque hoje em dia a gente está tão automatizado, assim, tem que fazer e tem que sobreviver e tudo mais, que a gente vai ter que passar por muitos momentos de pausa, e isso vai ser coletivamente, né? Porque um sair fazendo vai ser só um, e a probabilidade dele achar que ele está fazendo alguma coisa de errado é muito grande, né? Porque ele é como ele estivesse correndo contra a maré. E, e a gente vai ter que começar a nos dar as mãos, assim, para que a gente possa olhar para todos esses aspectos que você tem trazido, assim, em forma de convite, realmente para a gente ampliar. E, e a minha pergunta para você seria: como que os profissionais de saúde, na prática, eles podem levar em consideração esses fatores culturais e históricos, assim, se tratando de estereótipos e construções sociais, que a gente tem falado bastante? E e que outros setores, né, que possam se envolver junto com a saúde para que a gente possa minimizar essas questões. Então, é muito doido pensar que higiene, porque isso que você falou, né? Por exemplo, no tratamento das crianças, tem a ver com questões de higiene. Por que é que questões de higiene, como é que a gente transformou questão de higiene em questão de gênero? Né, assim, né? O quanto que, como, assim, né? Eu penso que uma questão que a gente vai ter que fazer é trazer esse debate para a academia, no sentido de produção de conhecimento e de formação de profissionais. A questão de gênero tem que estar na grade dos profissionais de saúde. Ponto. Né? Principalmente porque a gente vai vendo que, historicamente, parece que se cuidar, se perceber, cuidar da saúde também é uma atribuição feminina. Então, os homens procuram menos serviços de saúde. Todas as campanhas que são voltadas para esse público, elas dão muito trabalho, né? Assim, e por quê? E aí isso é um tema que os profissionais da saúde têm que estar atentos, né? A gente tem que estar atento para isso e saber. Eu lembro que no CAPES acabava acontecendo muito da mãe vir sempre trazer a criança, né? E aí eu comecei a perguntar, eu falei, gente, mas só a mãe, né, trazendo? É que o pai não mora, o pai não vem, mas a gente convida o pai para vir? A gente convoca? Porque uma coisa está dado, né? Assim, tipo, está dado, mas pelo menos a gente pode convocar ele, convidar ele, falar: olha, esse espaço é para você também, né? Assim, isso é uma questão. Então, assim, a gente está com esse olhar atento enquanto profissional da saúde, considerar que o gênero ele está entre as questões da interseccionalidade que vão dizer de como a pessoa vai se cuidar, de como a pessoa vai aderir a uma proposta, a um tratamento, como é que isso vai acontecer. Também tem essa questão de quantas mulheres estão envolvidas no cuidado, né? Para isso dar certo. E a gente precisa parar com isso, porque a gente precisa conseguir corresponsabilizar e convocar toda vez. Outros setores que eu penso, eu acredito que a gente tenha que começar a identificar, né, quais são os setores que têm mais acesso a determinado gênero e chamar eles para essa roda, entendeu? Eu acompanhei bastante esses casos que tiveram a questão de violência sexual no futebol, né? E aí o povo começou a perguntar, né, para grandes influencers e referências, né, sobre o tema, e eles ficaram até um pouco incomodados, falando assim: a gente tem que falar sobre tudo? Não, sobre tudo não, mas sobre coisas que são do seu campo, seria interessante, né? Então, foi um tema, violência sexual, foi um tema do futebol. E o futebol, a galera que está envolvida nesse campo, ela tem um acesso a muitos homens.
Então, eles poderiam ter falas que fossem educativas, que fossem, no mínimo, para promover a reflexão, para trazer isso para o debate, que a gente não vê, né. Então, eu acredito que, assim, quando eu vou falando dessa questão da intersetorialidade, é identificar isso no setor, né. Então, qual que é o setor que tem mais proximidade, que tem mais acesso com esse público que a gente quer conversar? Então, a gente vai ter que chamar eles para a roda, assim, para pensar como é que faz, assim, né. Inclusive, eu fico pensando até para essas ações mesmo, de outros temas, né, de uso abusivo de álcool, de uso abusivo, né, de substâncias, desses comportamentos violentos. Você acha que seria, assim, existe um engajamento, falando no coletivo, tá? O engajamento dos homens para se aliarem, né? Para serem aliados a essa situação toda que envolve eles, violência, não expressar as emoções, né? E ficar nesse campo de que eu não me cuido, né? E aí chega num ponto que explode numa violência gigantesca. Como assim, engajamento? Com certeza existe um pacto coletivo ali, que tem a Exato. ver com esse jeitão de lidar, entendeu? E o jeitão Uhum, de lidar é não lidar. Então, se nas questões individuais eles não lidam, eles fazem pactos coletivos e, assim, não vai ser diferente, né, no uhum, coletivo. Então, e aí, de novo, eu penso que tem a ver com esse, porque tudo tem o seu bônus e o seu ônus, né. Então, a manutenção das coisas como estão, tem esse bônus de ter essa possibilidade de exercício de poder pelo homem, né. Então, a partir do momento que a gente acha que faz parte do comportamento de alguém ele ir lá e socar a cara de outro alguém, porque no imaginário a gente acha que isso faz parte, gente, homem é assim. A gente precisa desconstruir isso, entende? E aí, para desconstruir isso, a gente vai ter que colocar isso que assim, não, você não pode, né? Assim, você é abrir mão desse poder e de se vulnerabilizar, que eu acho que essa é a parte mais complicada, entendeu? De se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, porque é, imagina como é que deve ser bom você ter certeza que o mundo foi feito para te favorecer, né? Assim, que você pode, sim, sabe? Você não tem questão. Então, se vulnerabilizar é se questionar, é um exercício, né? Sentir é importante, mas também é muito difícil, né? Sustentar as relações. Eu queria que vocês pensassem aqui comigo que é uma coisa também que eu observo muito assim no cotidiano, tá? É empírico, não é tão científico assim. Mas o quanto que a gente consegue identificar homens que sejam adultos funcionais, no sentido de que se ninguém, não precisa ter ninguém mandando ele fazer nada. Então, ele consegue ter a sua própria casa, cuidar da sua própria roupa, se organizar financeiramente para pagar conta, ele consegue ir fazendo isso sozinho, né? Eu tenho observado que, e aí eu observo isso em algumas situações mais específicas, mas, por exemplo, homens, geralmente eles casam, divorciam e casam pela, pela necessidade de ter alguém fazendo essa gestão da vida ali, né? Você vai vendo mais mulheres que casam, separam e separam, né? Assim, é mais difícil as mulheres voltarem a casar por conta dessa sobrecarga que é você trazer essa gestão da casa e tudo mais. Mas, assim, até os homens que são mais, né, que eu vejo a galera mais é, disposta, né, a ter a paternidade mais atuante, mais não sei o quê, são homens ainda que demandam muito dessa questão aí, dessa orientação, do que tem que fazer.
e tudo mais, assim, né? Tarefas domésticas. A mulher vai ao supermercado com uma lista que, se tem uma lista, foi ela que fez para ela mesma. Mas geralmente o homem vai ao supermercado com uma lista feita pela mulher, né? E aí chega lá e aí liga. E aí as pessoas falam, mas também a mulherada não deixa. Então, eu concordo, assim, eu acho que a gente precisa repensar esse nosso grande acordo, esse nosso combinado, né? E esse nosso combinado vai passar por educar os meninos para que eles consigam acessar os seus afetos, lidar com as suas impulsividades, aprender outro jeito de lidar com a sua agressividade que não seja pela questão da violência, e convidar esses homens a repensar e mostrar para eles, né, construir com eles, né, que eles também têm a ganhar se a gente conseguir mudar. Como é que vocês veem isso nos seus dias a dia? Eu acho que passa por um repensar de ambos, né? De ambos os gêneros. Porque eu já vi situações onde o homem faz e já o julgamento é entre mulheres, né? Tipo, nossa, ela é folgada, o marido tá ajudando, tudo não tá dando conta. Então tem esse pensamento também. Eu acho que é um repensar de que para que as coisas possam fluir de forma saudáveis e que ambos tenham oportunidade, sejam nos seus empregos ou na sua vida, ou que tenham oportunidade de lazer, a gente vai ter que abrir mão, ambos, né? Um de quem não está fazendo e quem está fazendo tudo de abrir mão, que foi o que você falou e que me chamou muita atenção no episódio anterior. Existe um contorno que é o mínimo possível, mas o que eu abro mão para que a gente possa construir um saber o que funciona para ambos, né? Ou quanto que eu, enquanto mulher, me acho super certa que tem que ser desse jeito e a outra pessoa talvez vai ter um outro jeito, quanto que eu também abro mão disso. E que eu acho que a gente vai ter que ir aprendendo com as experiências, assim, e eu acho que a gente vai viver, a gente está vivendo um dilema assim bem importante, porque se a gente aprende por exemplo, a gente vai ter que criar um novo exemplo. Então, essa geração agora, talvez, por exemplo, não tenha o exemplo de responsabilidade, talvez tenha um exemplo de ajuda. Como a gente vai passar a importância da responsabilidade, né? A gente vai ter que contextualizar, a gente vai ter que contar a história e a gente vai ter que sonhar futuros possíveis para que eles nos deem as mãos e possam fazer diferente para outras gerações. Eu acho que esse é o grande dilema. Assim, se a gente não tem esse exemplo, a gente vai ter que começar a construir, a gente vai ter que imaginar, a gente vai ter que criar imaginários mais saudáveis para que eles possam sentir esse convite, porque senão a gente vai seguir de geração para geração. Não sei se faz sentido assim para Sim, vocês. faz todo sentido. Eu vi esses dias alguém falando sobre paciência histórica, que a gente vai ter que ter paciência histórica, né? Pensar quantas gerações são necessárias para a gente conseguir, de fato, mudar uma cultura, um contexto, né? Então, eu entendo que talvez a gente não consiga viver, a nossa geração aqui, para ver essa transformação. Mas que, com certeza, assim, as coisas que a gente conseguir mudar hoje, porque, assim, hoje a gente já tem aí uma possibilidade de uma parte da população estar se questionando sobre isso, né? Eu acho que avanços que a gente tem observado, por exemplo, é o aumento da licença paternidade, por exemplo, né? Do homem poder ter também essa possibilidade de ser remunerado para estar em casa cuidando do seu recém-nascido. A gente vê que tem esses homens, né, com essas produções, a gente vê artistas que vão se posicionando, homens com referência que têm trazido, né, isso para o debate, e que, mesmo que ainda no campo da ajuda, em relação a gerações passadas, nem ajuda existia, não tinha nem esse conceito, né? Que está muito, muito longe de ser o ideal, né? Eu acho que a gente sabe disso aqui.
mas a gente precisa reconhecer que já tem aí uma mudança, um avanço. O que a gente precisa fazer é continuar tensionando para que esse avanço continue, né? E para que as gerações futuras elas possam estar aí mais livres, né, dessas amarras, dessas performances de gênero, e que a gente consiga produzir educação afetiva, educação, né, e de fato fazer promoção da saúde mental. Porque hoje o que a gente tem muito é tratamento. Tratamento de saúde mental a gente tem porque já gravou, né? Mas agora, assim, para o futuro, a gente começar a pensar como é que a gente faz para produzir saúde mental, né? Então, eu vejo como um avanço o nosso reconhecimento de que violência não é educação. A partir do momento que a gente coloca que a gente não vai mais bater nas nossas crianças, isso é inaceitável, que a gente não vai educar desse jeito, que a gente vai educar pelo diálogo, que a gente vai conversar independente do gênero, né? A conversa é com as nossas crianças, e a gente consegue fazer parcerias nisso, já é um avanço, né? Não é ainda o que a gente precisa. O que a gente precisa vai estar bem lá para frente. Mas eu acredito que isso que você falou é bonito, assim, da gente conseguir sonhar, né? Já que a gente não tem exemplo, a gente sonha, a gente projeta, a gente vai fazendo nossas parcerias aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e vamos pensar futuros possíveis. Quando você começou a falar, eu falei assim, bom, a gente já chegou no... Porque eu fico muito pensando nas produções artísticas como um espelho, né? Um espelho, um jeito, uma produção do nosso tempo, né? Então eu fico pensando na Disney, que antes ela tinha só a princesa e o príncipe, né? Agora a gente já tem aí as princesas que são felizes sem os seus príncipes, né? Que elas podem ser felizes sozinhas e tudo mais. E a gente pode avançar para um lugar onde tenha filmes e produções do príncipe que chora, né? Do príncipe que tem amigos, né? Desses super-heróis que são mais com outro exercício assim, né? De performance de gênero, né? Talvez quando a gente começar a identificar isso, a gente fala assim, bom, tem uma produção cultural que vem aí, né? Mas são questões bem difíceis, assim, porque quando a gente vai vendo na questão da saúde, por exemplo, né, o quanto que essa questão mesmo de você ter grupos, por exemplo, grupos de homens conversando, né, grupos terapêuticos de homens, assim, quanto que eles são difíceis de formar, difíceis de engajar, e eles são tão importantes, né? Quem participa vem trazendo disso, né? Sim, e fazendo também a reflexão que você falou de outros setores, se a gente tem muitas áreas que predominantemente são homens, né, dentro do mundo corporativo, e hoje eu percebo muitas empresas instituindo áreas de felicidade ou de desenvolvimento pessoal, tudo, que também possa trazer, né, essas reflexões, convidar homens para que eles também tenham esse espaço, se eles convivem a maior parte do tempo nesse ambiente, que esse possa ser um espaço para que eles possam falar. E eu acho que também é uma mudança de sistema, né? Porque às vezes a gente fica muito individualizando, né? Que a pessoa não faz isso, tudo, mas ele está inserido num sistema onde muitas vezes ele é tão engessado que não tem essa permissão, né? O marido que gostaria de participar mais do início, né? No puerpério, assim, mas ele só tem, tipo, 5 dias, né? Então, assim, o sistema também é engessado. E como que a gente... Eu acho que vai ter que passar muito pelo sonho, assim, da gente sonhar juntos o que seria interessante, aonde que a gente vai abrir mão para que a gente possa construir isso. E uma coisa que você falou de gerações, o John Paul Lederer, ele fala, né, que qualquer decisão que a gente toma hoje vai impactar as próximas 7 gerações, e decisões que foram tomadas no passado impactam, né? Então a gente está falando de impactam também a forma como a gente olha o passado, de 7 gerações para trás, né? Porque Uhum. o passado ele não é estático, a gente vai olhando o passado, vai
interpretando e a gente vai tomando decisões. E eu acho que é isso, a gente alargar mais a nossa escala assim de tempo para que a gente possa sonhar e mesmo que a gente não veja, né, todas essas mudanças, mas que outras gerações possam usufruir dessas decisões que a gente está tomando hoje. Sim, interessante você falar isso, né, da gente reconhecer o campo do trabalho também como esse campo para acessar os homens, né? Sim, hoje a gente, enquanto mulher, tem ocupado bastante, mas sim. E aí, quando eu penso assim, quando você fala nisso, eu penso também, a gente pode pensar em como é que a gente sensibiliza isso nesses ambientes também, né? Porque existe mais tolerância, por exemplo, se é a mãe que falta no trabalho para levar a criança no médico, ou se é a mãe que falta para ir participar da reunião de pais, que chama reunião de pais, né? Mas nesses espaços, por exemplo, no ambiente de trabalho, pode ter políticas de incentivo, né? Então, políticas que abonem essa ausência também dos homens, né? Que falam assim, participe da vida escolar do seu filho, vá levar o seu filho no médico, porque é um fato, né, gente? Assim, quem tem criança, a gente tem que se responsabilizar por isso. E por que que a gente consegue ser tolerante com determinado gênero e não ser tão tolerante com outros gêneros? E se não é tolerante com gênero nenhum, você está errado também, né? Você tem que repensar aí a sua proposta. Mas é fantástico isso, assim, é pensar, de fato, assim, tinha o meu orientador no mestrado, ele falava muito de um debate que tinha de ter saúde em todas as políticas, né? Mas a gente vai ter que trazer essas questões de transformação de performance de gênero em todas as políticas e em todos os setores, né? Até mesmo pensar como é que a gente favorece também, por exemplo, pensando no inverso, né? No inverso, não, né? Ou no outro lado, as mulheres a terem tanta projeção no esporte, né? Porque se a gente for pensar nessa coisa da performance de gênero, a gente tem muito mais visibilidade e tudo mais para os esportes exercidos pelos homens. Futebol, basquete, vôlei, assim, a gente, por mais que você tenha mais todo a remuneração, inclusive, para isso. E se você for olhar, muito doido pensar, né? Porque o esporte, ele é um promotor de saúde, ele é um determinante social, né? Se você consegue fazer esporte ou não, ele é um promotor de saúde mental também. E aí você tem isso estimulado para um determinado número de pessoas por conta de gênero e não estimulado por outro. Você vê o quanto que a gente precisa avançar ainda enquanto coletivo. E aí também, né? Acho que as escolas também têm que ser esse lugar onde as pessoas se questionam por que que os pais não estão. E de fazer esse convite para que os pais estejam nesse exercício, assim. Não, acho que não tem jeito, né? A gente tem que levar em consideração todos os processos históricos e culturais que vêm lá de trás, né? E acabam influenciando na saúde do homem de uma forma geral mesmo, né? Como a família pode contribuir para abordar questões psicoemocionais com os homens dentro de casa, nas comunidades e nos ambientes de trabalho, que foi um pouco que você também disse agora. A partir dessa construção, assim, na família eu vejo muito a partir da construção do diálogo sobre o tema e pensar, gente, que diálogo sobre o tema e construção a gente não faz em uma única conversa, né? A gente vai ter que conversar e falar novamente, e respeitar também esse espaço do outro, e aí entender a hora que dá para a gente avançar, a hora que dá para a gente, né, a hora que a gente precisa recuar, e fortalecer essas estratégias, assim, né, comunitárias, coletivas, quando a gente identifica, né, assim, acho que a gente pode ser propositivo, sim, e aí se a gente não conseguir propor, mas a gente reconhece ações que proponham, né, faz sentido. Então, quais são os espaços coletivos, né, comunitários, aonde a gente consegue trazer esse tema para o debate, né? Quem são as pessoas que podem ser nossas aliadas? Como é que a gente, aonde que eu peço ajuda?
né? Assim, a gente vê que nesse documentário do Silêncio dos Homens tem iniciativas interessantes locais, né? Ele fala bastante aqui da realidade brasileira, mas tem um documentário em inglês que chama The Mask You Live. Deixa eu pesquisar ele aqui, o documentário. The Mask You Live In. É isso mesmo. The Mask You Live In, que ele é um documentário que ele está disponível também no YouTube para quem quiser. Tem legendados para quem é aqui do Brasil, que ele vai falar sobre essa performance de gênero e o quanto que isso está fazendo mal, assim. Então, acho que trazer, por exemplo, pegar esses documentários, essas temáticas, já pode ser um disparador de conversa. O que você pensa sobre isso? Como é que o que você acha sobre isso? Como é que isso te impacta? São boas iniciativas. E tentar ver com líderes comunitários também, né? O que eles pensam, como é que eles podem colaborar para isso, como é que eles chamam os homens para conversa e trabalhar nessa educação aí mais igualitária e mais diversa, com certeza, para as futuras gerações. Porque até E mesmo acho que é Pode falar. não, eu ia falar assim, que eu acho que é interessante também que se tem homens nos ouvindo, que eles também procurem esses espaços, né? Eles também podem ser os organizadores, né? As pessoas que estão disparando esse cuidado. E é como você comentou nos bastidores, né, de que os homens vão pouco, né, num psicólogo, num psiquiatra, né, e acho que a gente precisa reduzir esse estigma da saúde do homem, de que ele, desse contexto social todinho, que o homem tem que ser forte e não pode mostrar vulnerabilidade. Porque, infelizmente, é isso que a gente ouve ainda. Sim. É muito doido pensar que a força esteja ligada a isso, né? Porque, assim, qual é a fraqueza? Aonde está a fraqueza em você procurar cuidado de saúde? Eu estou pensando agora, me veio na cabeça assim, o estereótipo do o homem de aço, né? O super-homem, que ele né? Não fica doente, sabe? Só que, gente, isso é mítico, né? Assim, as pessoas de verdade precisam de cuidado. Então, assim, você procurar cuidado é sinal de força. É só, né, para a gente não cair nesse lugar de que, assim, você é forte porque você não procura ajuda. Não, procurar ajuda é sinal de força também, né? É um sinal de você se entender, de você ir lá atrás. E o que vai acontecendo é isso, porque qual que é o problema, que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, dessa negligência nos cuidados de saúde, né? O problema é que quanto mais você posterga, procurar ajuda, ir atrás de se entender e tudo mais, quando você encontra o problema de saúde, ele está muito maior. E isso serve para questões biopsicossociais, né? Então, falando de questões do seu afeto, né, de questões aí de transtornos mentais, ou de sofrimentos psíquicos, que se você tivesse conseguido cuidar deles antes, eles não avançariam a ponto de se transformar num transtorno mental, e de questões físicas mesmo, né, de questões biológicas, né, de você conseguir identificar, sei lá, que você precisa melhorar sua alimentação, que você precisa controlar sua pressão para você não desenvolver aí um problema, um quadro de hipertensão, ou que você melhora a alimentação e faz atividade física para não desenvolver diabetes, ou faz prevenção de câncer. Tudo isso está englobado nessa saúde global, que para os homens é um desafio nessas esferas todas. Não é só no campo da saúde mental, isso globalmente, para o homem, isso já é um desafio. Eu fiquei pensando aqui, Sol, que o sentir ele passa pelo corpo, né? A gente não tem como sentir na mente, né? E se o sistema nos rouba o corpo, né? Que a gente tem que continuar produzindo, porque alguém precisa enriquecer, a gente precisa sobreviver, a gente dificilmente a gente vai sentir, porque a gente foi roubado assim do nosso corpo. E pensando nos homens, se logo essa questão da higiene está muito mais relacionada à mulher, que é propriamente
no corpo, Uhum. eles vão ter mais dificuldade, assim. Eu fiquei pensando que você falou de outras vezes, né, e cada vez tem ficado mais forte, vai vir por esses espaços de educação, né? É o cognitivo para a gente falar, eu posso voltar a sentir, para que a gente possa se apropriar desse corpo e a gente sentir, senão a gente não vai sentir, não vai sentir que a gente vai ficar tentando nos anestesiar, e que acontece também com mulheres, né, que muitas vezes precisam sobreviver e ela está sentindo alguma dor e ela não vai. E o homem, eu acho que por ele ainda ter essa lacuna, assim, sabe, grande de reconhecer no próprio corpo, né? Ele reconhece na mente que ele tem uma força e que ele tem que lutar, que o mundo é de luta, os desenhos são relacionados à luta, a gente sempre está em guerra, se você vai ver os brinquedos sempre relacionados a isso, né? As falas, você é um herói, você é isso. Hoje ele perde essa conexão com o corpo. Sim. Eu queria só que a gente pensasse um pouquinho nisso que você falou que é interessante, sobre o sentir e o perceber, porque eu me questiono se a gente pode prescindir de sentir. Eu acho que o sentir, né, o ser atravessado, estamos todos, né? A questão está aí em como é que a gente percebe, como é que a gente dá atenção para isso, porque estamos aqui sentindo e nos afetando, né? E o que a gente faz com isso? Porque aí isso volta, isso que a gente sentiu e não nomeou, sentiu e não percebeu, sentiu e não ignorou, isso vai voltar de um outro jeito, não vai passar, entendeu? Assim, e aí, como é que volta em cada um, né? E aí vai voltar também do jeito que é mais autorizado. Então, muitas vezes isso vai voltar, muitas vezes nos homens, nessa linguagem aí da agressividade, da raiva, que é o jeito que está autorizado a sair o afeto, porque é o que a gente diz que está ok, e nas mulheres vai se manifestar de um outro jeito. Tanto é que tem a ver com essa questão, inclusive, do jeito que cada um vai adoecer, né? Cada um vai adoecer dentro daquilo que lhe é autorizado e permitido. Então, os homens vão ter mais essas questões aí voltadas para questões de violência, de agressividade, de tudo mais, porque é o que a gente está autorizando eles a sentir, sem se colocarem assim, né? E com certeza a gente vai ter que repensar também. Acho que quando a gente vai pensando nessa questão dessa transformação, e dessa questão da paciência histórica e tudo, desse sonho possível, com certeza a gente vai ter que pensar também outros jeitos da gente produzir, da gente consumir, da gente viver, da gente morar, porque até essa própria questão, assim, dessa performance que se espera do homem, né? Do cara que ele tem que ser o provedor, né? Ele tem que ser o provedor, ele tem que trabalhar e ele tem que ter dinheiro e tem que sustentar e tem que bancar e tudo mais, e aí não vai caber espaço para essa vulnerabilidade. Olha o tanto de sofrimento que se coloca quando isso quando você não performa, né? Quando você não produz, quando você não não consegue fazer a provisão, né? O estado de sofrimento que os homens vão tendo, por exemplo, em situação de desemprego, né? Como é que isso impacta um homem e como é que isso vai impactar a mulher, assim, né? Isso, é, todo mundo sofre, entende isso que eu tô falando? Mas vai sofrer de jeitos muito diferentes, assim, vai pegar em outro lugar. E são quais os sinais mais comuns para perceber que há um sofrimento psíquico em homens? E como abordar ou buscar ajuda? São excelentes questões, né? Geralmente, assim, o sofrimento, e aí eu acho que tanto em homens quanto em pessoas em geral, assim, ele vai trazer aí um rompimento, né? Uma mudança. E aí o grande desafio, que é isso que a gente vem falando sobre isso, é que como a gente não educou
os homens para que eles falem sobre isso, dificilmente você vai ter um homem falando sobre o quanto que ele está preocupado com qualquer coisa, o quanto que ele está sofrendo com qualquer coisa, né. Então o silêncio, né, o artigo que eu estava lendo chama de crise silenciosa, é porque o sofrimento psíquico no homem ele vai tentar ser escondido durante muito mais tempo, né. Então, vale a pena ficar de olho se está mais silencioso do que o comum, né, e nos rompantes, né, porque, ah, isso vai explodir, né, vai virando aí uma panelinha de pressão. E geralmente, assim, nessa mudança de comportamento, nessa quebra aí de rotina, do jeito que ele agia sempre, eh e aí o acolhimento, a abordagem, a conversa, né, de conseguir às vezes a gente até empresta um pouquinho, né, fala assim: "Nossa, comigo aconteceu desse jeito", ou também tentar encontrar quem são as pessoas significativas, né, para aquele homem, para aquela pessoa que possa fazer essa abordagem, né. Acho que essas são bons caminhos, assim. E ficar de olho, assim, né, geralmente os abusos, eles vão dando alguma notícia, né. Então, tá bebendo demais, tá comendo demais, ou tá comendo de menos, né, assim, tudo que tá, assim, fora, né, que tá over, é sempre um bom sinal de alerta. Te ouvindo agora, eu venho para o meu caso pessoal, né? Que é o caso do meu filho mais velho, né? Que morreu por suicídio. E eu me lembro que quando aconteceu, eu falei com ele no final de semana, e aconteceu numa segunda-feira. E a pessoa estava alegre, estava contente, estava feliz, né? Então, a gente realmente fica numa situação, a gente sabe que isso é multifatorial, a gente sabe tudo disso, né? Mas a gente para e pergunta, né? E foi uma pergunta que eu sempre me faço de vez em quando, né? Por que não pediu ajuda? Mas ele, sendo uma pessoa muito sensível, ele era uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito amorosa, e expunha muito o que ele sentia. Então, por isso, para mim, foi um espanto muito grande, de repente, chegar ao ponto que chegou, né? Então, o que você coloca, né? Olha os sinais, né? Quando tudo é demais, né? Uhum, Tudo bem que eu não estava perto, né? A gente só se falava por telefone. Eu estava bem distante dele, já estava fora do Brasil, ele estava no Brasil. Então, assim, às vezes fica muitas perguntas das quais eu não tenho resposta, né? E mesmo entrando nesse universo, né, em relação ao suicídio, a gente vê essas situações, né, de que não tem resposta, você cai no multifatorial e, e aí você fica, poxa, é aquela coisa, né? Por que que eu não vi? Por que que eu não escutei? Adriana, eu, assim, no limite também a gente tem que lidar com o fato também de que por mais que a gente tenha muitos estudos e tudo mais, assim, vai ter uma parte que sempre vai nos escapar, né, assim, a gente nunca vai conseguir cercar, assim, né, as situações como um todo. Mas pensando nesse tópico do suicídio, e é uma coisa que eu estou refletindo aqui enquanto você falava, quantas vezes a gente também consegue falar sobre esse tema do suicídio de forma preventiva? Até para a gente conseguir abordar e lidar que o suicídio ele é uma possibilidade e a gente conseguir falar sobre isso, inclusive de dizer para a pessoa assim, olha, pode ser que isso passe pela sua cabeça e eu gostaria de poder te ajudar com isso, porque eu acho que a gente não consegue falar sobre isso, assim, o suicídio ainda é um grande tema tabu e fala assim, falo nas diversas esferas, assim, até
Eu acho que agora a gente tem abordado isso, né, com o avanço dos estudos, até nos atendimentos, né, a gente consegue abordar isso no consultório, conseguir trazer isso até como uma pergunta, ela não é que chama mais de uma pergunta corriqueira, mas uma pergunta de rotina, vamos dizer assim, né? A gente conseguir trazer esse tema para a rotina. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu dar informação e conseguiu levar isso para os outros espaços como as demais questões de saúde mental, né? Então, hoje a gente já tem aí um debate sobre o que é a depressão, como é que as pessoas deprimidas elas ficam deprimidas, e que não é motivo de vergonha, e que né, o transtorno bipolar, o TDAH, o autismo, a gente já consegue trazer esse tema para o debate, né, para a conversa e tudo mais. Eu acho que a gente não avançou nisso com o suicídio, porque o suicídio ainda fica num lugar ainda muito nebuloso, né? E talvez eu acho que seja uma coisa para a gente pensar daqui para frente, né? De novo, nisso que a Pri está falando sobre. E aí talvez seja um tempo para a gente conseguir inserir nas nossas temáticas aí de conversas educativas, de falar sobre isso, né? Inclusive para a pessoa conseguir, quando ela tiver diante dessa situação, diante desse sofrimento, diante desse impulso, ela conseguir reconhecer isso, nomear isso e falar assim, tá, quais são as minhas possibilidades diante disso que se coloca para mim, né? Porque uma possibilidade pode ser eu executar. A outra possibilidade pode ser eu conversar com alguém, e pode ser eu pensar nisso, pensar nisso, pensar nisso. Mas eu acho que ainda o caminho das pessoas que entram em contato com essa temática do suicídio acaba sendo um caminho solitário, porque a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, né? Inclusive, acho que você é bastante corajosa de trazer isso para a baila, assim, né? E você fala sobre isso e trata sobre isso. Acho que é muito importante você poder colaborar e a gente poder conversar sobre isso, né? Assim, como é que a gente aborda isso, né? Será que a gente fala sobre isso o suficiente? Porque tem uma ideia também de que se a gente fala sobre, a gente está estimulando. Não, não se trata disso, né? As pessoas vão pensar sobre isso. E a gente precisa dar ferramentas para elas lidarem com isso. Quando surge, como é que a gente faz? Eu lembro que eu demorei pelo menos, acho que uns 3 anos e meio para eu conseguir falar sobre, Tá. falar como eu estou falando hoje, né? Esse ano faz 8 anos que aconteceu, foram 3 anos e meio sem o primeiro passo que eu dei me expressando, né? E Uhum. me lembro que quando aconteceu, que foi ali em 2016, uma das perguntas que eu fiz é quem acolhe os que ficam, né? Que eles chamam Sim. de sobreviventes, né? E que, por sinal, eu não gosto muito do termo, mas tudo bem, é o termo que é usado, né? E então eu fiquei pensando, né? Porque aí você tem que trabalhar a saúde mental da pessoa que fica. Uhum. Porque muitos acontece de querer fazer a mesma coisa, principalmente mães que não se conformam com isso, né? E, e chegam a esse ponto, né? E até membros da família, né? Às vezes não aguentam e fazem a mesma coisa. Então, assim, às vezes assusta mesmo, né? Falar Sim. assusta, você não sabe como o outro vai receber, né? Meu marido mesmo, quando ele fala assim, quantos filhos você tem? Teve uma vez que ele falou que só tem 3. Eu falei, quê? Você não tem 3, você tem 4 filhos. Ah, mas aí vão perguntar onde ele está. Pronto, meu filho mais velho faleceu, pronto. Se a pessoa for educada, ela não vai perguntar. Mas você tem Sim. 4 filhos. Então, são coisas, detalhes que realmente mexe. Sim. Mas olha que interessante, né? O jeito como. E aí, de novo, vem essa questão do gênero aqui, né? O jeito do homem lidar, né? O jeito dele resolver a questão que é não falar sobre, né? Assim, tipo, Uhum, e o jeito exato. da mulher lidar. Lá no CAPS, né, que eu trabalhava, a gente teve um período com uma questão séria lá de automutilação, né? E inclusive dentro do serviço. E aí a gente pensava sobre isso, falava assim, gente, tanto lugar para a pessoa fazer, né? Ela vem se fazer aqui. Será que a gente está falhando, né? O que está acontecendo, assim? Mas aí a gente chegou à conclusão que isso também estava
comunicando alguma coisa, né? E aí a gente foi lá e identificou os lugares onde estava acontecendo mais essas cenas, essas situações, e aí a gente deixou uma plaquinha, que era no banheiro, né? Então, geralmente ele entrava no banheiro, fechava a porta, que eram aquelas baias, e aí a gente deixou uma plaquinha. Na hora que ele entrava, fechava o banheiro, deixou uma plaquinha lá. Falou assim, tá difícil? Uma conversa pode ajudar. Se quiser conversar, é só chamar um adulto, alguém que estava no plantão. E aí, nossa, que legal, né? Fazer essa ação, realmente, na hora, assim, porque a pessoa tá ali, ela entrou para aquilo, né? Ela entra com aquele choque assim, tal, e aí ela quer conversar. Legal. Só que aí teve todo um outro trabalho de conseguir preparar os adultos que iam ter que receber essa conversa desse adolescente, porque é isso, se você falou que uma conversa pode ajudar e você vai conversar, você tem que estar disponível para conversar, né? E aí, como é que faz? Que aí também a gente tem que se instrumentalizar para isso, tem que estar preparado para isso, para escutar essa dor do outro, inclusive para validar essa dor do outro como dor, porque às vezes a gente acha que não é para tanto. Assim, você jura que você está sofrendo por causa disso? Não, gente, isso não é legal, né? Assim, mas eu penso que a gente precisa avançar nesse debate, assim, né? De como é que a gente trata sobre isso, né? Que a gente considera que é um tema que está presente, que é uma possibilidade, que a gente precisa falar sobre isso até para instrumentalizar. Mas que pode ser que com tudo isso que a gente faça, a pessoa ainda vá por esse caminho, né? Assim, porque não certeza, assim, controle total, assim, a gente não vai ter. Mas tem a ver, assim, a gente vê essa questão do suicídio. Mas eu estava vendo a pesquisa também aqui, eu estava vendo esse estudo antes, porque tem bastante subnotificação de suicídios, tanto suicídio quanto de transtornos mentais. Então, ainda não é certeza assim, que dá para bater no martelo que a gente tenha mais ocorrências em determinados gêneros, porque a gente ainda tem muita subnotificação. Mas, assim, dentro do que a gente tem notificado, a gente observa que sim, que a gente tem essa questão do masculino prevalente, mas que a gente precisaria ainda avançar. E aí eu penso que, de novo, assim, essa questão da impulsividade tem muito a ver com essa questão desse afeto mal, mal percebido, mal nomeado, porque sentiu, né? E aí vai escapar por algum lugar. Bom, Sol, estamos chegando ao fim, e isso a gente fica assim, né? Mais um pouquinho. Quais caminhos podemos trilhar enquanto sociedade civil, profissionais de saúde ou parentes ou amigos de pessoas que sofrem com sofrimentos psíquicos, para dar suporte e tornar-se uma rede de apoio, enquanto cuidado ou prevenção de situações mais graves? Eu acho que o cuidado vai passar primeiro pelo nosso cuidado, né? Para a gente conseguir ofertar esse cuidado com certeza. Segundo, a gente tem que ampliar esse nosso sentido, nosso senso de comunidade e entender que a gente vai ter que se ocupar disso. E aí, quando eu penso em se ocupar disso, é pensar sistemas de saúde que sejam fortes, que sejam capazes de atender, políticas variadas, políticas públicas variadas, assim, de cuidado e de promoção de saúde que cuidem dos determinantes sociais, né? Então, se a gente tiver a galerinha comendo bem, morando bem, trabalhando bem, tendo lazer, a gente tende a ter desfechos mais favoráveis, né? Então, assim, e aí a gente vai ter que se ocupar disso, né? Gastar tempo com isso, né? E gastar tempo é acompanhar as políticas, ir até os lugares, votar, acompanhar o que o seu candidato está fazendo, o que o seu eleito está fazendo, e participar desses espaços coletivos, né? Uma vez eu tive uma aula com esse meu orientador sobre participação social, e aí ele perguntou, assim, ele foi começar a falar sobre participação social, e ele falou assim, como é que você participa? E a gente tem tanto jeito de participar, sabe? A ONU tem
um manual que chama Guia da Pessoa Preguiçosa para Mudar o Mundo. Eu gosto muito desse guia, porque ele fala de várias possibilidades de engajamento. Então, tem o legalzão do sofá, a pessoa que muda a casa e a pessoa que muda o bairro. Porque a gente tem gente com diversos tipos de engajamento, né? Então, nas minhas relações do cotidiano, na minha casa, eu posso fazer alguma coisa. Na escola do meu filho, eu posso fazer uma outra coisa. No meu ambiente de trabalho, eu posso fazer alguma outra coisa. Na minha comunidade, então, vale a pena você identificar. Esteja alerta aí para trazer esses debates, para fazer essas reflexões. Eu tento muito trazer essas questões que a gente debate aqui, por exemplo, em reuniões de escola, na reunião da escola do meu filho, sabe? E de olhar para isso, assim, né? Então, se eu sei que tem uma criança lá que está apresentando um sofrimento, que está se apresentando como agressividade, de tentar falar assim, gente, mas vamos pensar como é que a gente ajuda ele? Ao invés de a gente ter uma coisa assim de, tira o menino da sala, expulsa o menino da escola. Não, né? A gente não está resolvendo o problema, a gente está tirando ele daqui, né? Sim. Não é que o menino seja o problema, mas ele entende o que eu estou falando assim, então vamos pensar junto, vamos estar junto aqui, né? Então, acho que hoje a palavra que vai ficar para a gente é a questão da paciência histórica e da gente fazer esse engajamento. Para além disso, conheça a sua rede de saúde, né? Como é que você acessa a rede de saúde? Como é que você, aonde que você pode encaminhar? Então, aqui no Brasil, a gente tem o SUS, então a gente tem serviços de portas abertas, os CAPs são serviços de portas abertas que podem acolher a demanda espontânea, então é só você ir lá e vai passar por um acolhimento, a UBS também pode te ajudar com isso. Para quem faz uso de serviço da saúde suplementar, também vale a pena ter isso em mãos, assim, né? Para a gente saber para quem que a gente pede. E vamos criar uma cultura de prevenção. A gente precisa, urgente, criar cultura de prevenção, para a gente sair só do tratamento. Né? Primeiro que promoção e prevenção é incrivelmente mais barato, tanto para o sujeito quanto para a sociedade. E segundo que quanto antes a gente intervir, não cronifica. Então, são essas aí acho que os nossos caminhos possíveis. Eu estava assistindo aquele documentário Sabedoria do Trauma, do Garbo Maté, e uma das coisas que eles falaram é que a gente precisa começar a nos enxergar sobre o que aconteceu com a gente, né? Que nem você deu o exemplo da criança, né? O que será que aconteceu? Cultivar essa curiosidade e não o que há de errado, né, com essa pessoa. Isso muda completamente a forma de como a gente vai interagir, como a gente impacta o outro e como a gente trata o outro, né? A partir do momento que eu trato como um problema, naturalmente pode surgir uma aversão, né? Nossa, agora eu não quero, mas se surge uma curiosidade para saber o que será que aconteceu, o que existe por trás daquele comportamento ou daquela atitude, tudo, já muda a nossa forma, como a gente vai interagir com o outro, né? Como que eu estou disposta a me relacionar com o outro a partir da curiosidade. Isso ficou para mim também bem presente, assim, isso de todos os episódios, assim, quanto que a gente precisa cultivar essa curiosidade, assim, para a gente questionar, para a gente pensar em novas formas da gente se relacionar diante a essas construções sociais que nos adoecem, né? Nossa, Pri, agora você trouxe uma questão que eu vou pegar emprestado, né, os conceitos lá da psicanálise, que a psicanálise, né, tem um dos jeitos de explicar ali o processo da terapia, da psicanálise, é você acreditar que tem algo sobre você que você desconhece. Então, você saber que tem algo sobre você que você desconhece e que no processo terapêutico você vai descobrir, né? Que aí você cria essa confiança com o seu cuidador, né, com o seu terapeuta, e que aí esse processo vai fazer você descobrir, né, sobre isso. E talvez seja isso que a gente vai colocando nesse lugar que talvez pode ser a vulnerabilidade, que é você saber que tem algo sobre você que você não sabe,
que eu acho que esse espaço não está ainda, os homens não estão autorizados a chegarem nessa conclusão de que tem algo sobre eles mesmos que eles desconhecem. Muito também resultado e coisa do nosso tempo que não quer complexificar as respostas, as situações. Então, tudo tem que ser simples, tem que ser chapado e tem que ser rápido, né? A gente é muito complexo, né? A gente não tem como, a gente não tem como a gente estar 100% pleno, bem, vivendo intensamente o tempo inteiro, e tarará, e tarará. Não existe. Só que, e aí, para isso, a gente precisa aceitar que tem essa parte que a gente não conhece, que a gente precisa conhecer, e que a gente vai se conhecer e vai ver que é uma bagunça, né? Que não é do jeito que a gente imagina tudo tão organizadinho, mas que pelo menos assim, é uma bagunça, mas eu sei onde é que estão minhas coisas, sabe? Então, é fazer esse convite, né, para os homens saberem que sim, está tudo bem. A gente não tem resposta mesmo. Essa história que venderam para a gente aí, de que a gente é pleno, que a gente não é assim, né? Então, acho que o convite é para a gente aceitar essa coisa assim da incompletude, dessa falta que vai nos mobilizando, e de que vulnerabilizar-se não é sinônimo de fraqueza. Acho que pode ficar isso aí para o nosso pessoal. Só mais uma vez a gente queria agradecer a sua participação, falar nesse episódio sobre os homens, e nos encontramos no próximo sobre infância e adolescência. Obrigada mais uma vez. Combinadíssimo. Até. Obrigada. Até. Você acaba de escutar o episódio 3, Saúde Mental dos Homens, com a presença da Soraya Souza Cruz. Você pode acessar outros episódios da série Saúde Mental em qualquer uma das plataformas de veiculação de podcasts, como também nos acompanhar pelo Instagram, @trocaspreciosas. A série Saúde Mental foi dividida em 6 episódios. Afinal, o que é saúde mental? Lançado no dia 15 de agosto, falamos sobre a saúde mental das mulheres, divulgado em 5 de setembro. Hoje abordamos a saúde mental dos homens e ainda temos mais 3 episódios: infância e adolescência, idosos e substâncias psicoativas. Continue nos acompanhando em nosso perfil no Instagram para saber quando os demais temas serão liberados. Este podcast é idealizado por Priscila Almeida e Adriana Oliveira. Convidada especial é a Soraya Souza Cruz. O apoio com o recurso do Zoom, Maria Stose, e a edição do episódio é realizada por Adriana Oliveira. Mais uma vez, agradecemos por seguir aqui conosco e até o próximo episódio.